Olá, cinéfilos! Você já imaginou descobrir que seu vizinho é um vampiro sedutor e assassino? E se ninguém acreditasse em você, exceto um apresentador decadente de programa de terror? Hoje, no vlog Clássicos do Cinema, vamos mergulhar nas sombras de A Hora do Espanto, um dos filmes de terror mais cultuados dos anos 80. Prepare-se para conhecer curiosidades bizarras, bastidores inesperados e fatos que até os fãs mais apaixonados talvez nunca tenham ouvido. Você vai entender por que esse filme virou um clássico absoluto do terror com pitadas certeiras de humor e sensualidade. Lançado em 1985 nos Estados Unidos e só em 1986 no Brasil, A Hora do Espanto foi dirigido por Tom Holland em sua estreia como diretor. E não poderia ter começado melhor. O filme custou apenas 9 milhões de dólares e faturou mais de 24 milhões só nos Estados Unidos, uma façanha para a época e para um longa de gênero tão específico. O diretor, que mais tarde faria sucesso com Brinquedo Assassino, escreveu o roteiro inspirado por seu amor pelos filmes de vampiro dos anos 50 e 60, e essa nostalgia é uma das maiores forças da obra. A Hora do Espanto é uma verdadeira carta de amor ao terror clássico, mas com a estética e irreverência dos anos 80. O elenco também foi um achado. Chris Sarandon, interpretando Jerry Dandridge, o vampiro charmoso e letal, entregou um dos monstros mais carismáticos do cinema. Uma curiosidade é que Sarandon sugeriu que seu personagem comesse frutas, especialmente maçãs, para dar um toque mais animalesco e sensual. Uma escolha que não estava no roteiro original, mas que acabou adicionando camadas interessantes ao personagem. Já Roddy McDowall, o eterno Cornelius de Planeta dos Macacos, vive Peter Vincent, o caçador de vampiros aposentado e apresentador de um programa de terror. O nome dele é uma homenagem direta a dois ícones do horror, Peter Cushing e Vincent Price. Falando em Vincent Price, o próprio Tom Holland queria muito que ele interpretasse Peter Vincent, mas Price, já idoso e com a saúde frágil, recusou. Ainda assim, Roddy McDowall trouxe um charme e melancolia únicos ao papel, criando um personagem que mistura comédia, medo e redenção. Outro destaque do elenco é Stephen Geoffreys como Evil Ed, amigo excêntrico e perturbado de Charlie. Sua atuação dividiu opiniões na época, mas ao longo dos anos ganhou status cult, especialmente pelo tom ambíguo e quase trágico que ele dá ao personagem. Nos bastidores, muita coisa interessante aconteceu. O filme foi rodado nos estúdios da Columbia, usando alguns sets já existentes, inclusive casas que apareceram em outros filmes da época. A Casa do Vampiro, por exemplo, foi construída com aparência gótica e sombria, cheia de sombras e espelhos, mesmo que, ironicamente, vampiros não tenham reflexo. E sobre isso, o efeito do espelho foi feito com truques simples de câmera e posicionamento, sem efeitos digitais, já que estamos falando de uma produção totalmente analógica. Outro detalhe importante foi o trabalho de maquiagem e efeitos práticos. O responsável foi Steve Johnson, que usou próteses, lentes de contato e litros de sangue falso para transformar os atores em criaturas verdadeiramente assustadoras. A transformação do personagem Evil Ed em lobo foi uma das mais complexas e demoradas, exigindo horas de aplicação e filmagem. E vale lembrar que A Hora do Espanto foi indicado ao Saturn Awards em várias categorias, incluindo melhor maquiagem. Justamente pelo capricho técnico da produção, a trilha sonora também merece destaque. Composta por Brad Fiedel, o mesmo de O Exterminador do Futuro. A música mistura sintetizadores sombrios e temas atmosféricos que ajudam a criar o clima sinistro e sensual do filme. E se você prestar atenção, perceberá que a trilha muda completamente quando Jerry está em cena, reforçando a presença quase hipnótica do vampiro. Apesar de ser um filme de terror, A Hora do Espanto não se leva 100% a sério, e essa é uma das suas maiores qualidades. Ele brinca com os clichês do gênero, como o adolescente que ninguém acredita, o caçador de monstros desacreditado e o vilão sedutor, mas faz isso com inteligência e estilo. O humor está presente sem atrapalhar a tensão, e o terror funciona sem ser excessivamente gráfico, embora haja momentos bem sangrentos.
O lançamento do filme coincidiu com uma maré de produções de vampiros nos anos 80, como Garotos Perdidos e A Hora do Lobisomem, mas Fright Night se destacou por abraçar sua identidade bizarra e nostálgica. A recepção crítica foi positiva, com elogios principalmente à originalidade do roteiro e à performance do elenco. Com o tempo, o longa virou cult, ganhando até uma refilmagem em 2011 com Colin Farrell, que apesar de interessante, não conseguiu capturar o mesmo charme do original. Um detalhe curioso é que A Hora do Espanto foi o primeiro filme de terror lançado pela Columbia Pictures em 7 anos, o que gerou certa desconfiança dentro do estúdio. Muitos executivos não acreditavam no potencial comercial do projeto, especialmente por não contar com astros de renome na época. Mas Tom Holland bateu o pé e garantiu que, com um bom elenco e uma abordagem única, o filme funcionaria, e ele estava certo. O sucesso do longa não apenas provou a força do gênero, como abriu espaço para outras produções de horror mais ousadas nos anos seguintes. Chris Serendo, para construir o personagem Jerry Dandridge, trabalhou intensamente sua linguagem corporal. Ele disse em entrevistas que buscava se movimentar como um predador de forma fluida e controlada, algo que remete a felinos como panteras ou leopardos. Isso ajudou a reforçar a aura de perigo e sensualidade que envolve o personagem. O resultado é um vampiro muito diferente do estereótipo clássico de capa preta. Jerry Dandridge é moderno, sedutor e absolutamente ameaçador. Outro aspecto interessante é o uso inteligente de efeitos visuais práticos. Como não havia computação gráfica disponível, cada transformação, cada explosão de luz ou queima de vampiro foi feita artesanalmente com técnicas minuciosas de maquiagem, iluminação e composição em múltiplas camadas de filme. A cena em que Jerry é empalado e começa a se decompor levou dias para ser filmada e exigiu um trabalho conjunto de maquiadores, dublês e técnicos de efeitos. A sequência final, com luzes piscando, fumaça e deformações grotescas, é considerada uma das mais memoráveis do cinema de horror oitentista. O personagem Peter Vincent é outro ponto central do sucesso do filme. Ele começa como um charlatão covarde, mas aos poucos se redime, ganhando coragem e se tornando o herói que fingia ser na televisão. Roddy McDowall construiu o personagem com base em atores de terror antigos, principalmente aqueles que já estavam esquecidos pelo grande público. Há uma camada de crítica e homenagem na composição de Peter Vincent, o que dá profundidade emocional ao longa. Aliás, a transformação de Peter é, em muitos aspectos, mais impactante que a do próprio protagonista, Charlie. Falando em Charlie, interpretado por William Ragsdale, é curioso saber que o ator foi escolhido após uma longa seleção. Tom Holland queria alguém que parecesse um adolescente comum, com cara de bom moço, mas que conseguisse expressar desespero e coragem ao mesmo tempo. Ragsdale, mesmo sendo mais velho do que o personagem, passou autenticidade no teste. E sua química com Amanda Bearse, que vive Amy, foi fundamental para que o público acreditasse no romance juvenil ameaçado por um predador sobrenatural. E por falar em Amy, um detalhe que poucos notam é a semelhança visual entre ela e a pintura de uma antiga paixão de Jerry. Isso não é coincidência. No roteiro, fica subentendido que Jerry está obcecado por Amy por ela lembrar uma mulher que ele amou no passado, uma referência clássica ao mito do amor eterno dos vampiros, como em Drácula. A maquiagem usada na transformação de Amy em vampira também foi bastante elogiada e demorou horas para ser aplicada, principalmente as lentes e os dentes pontiagudos. Nos anos que se seguiram, o filme ganhou uma sequência direta em 1988, A Hora do Espanto 2, mas sem o mesmo impacto do original. Roddy McDowall voltou, assim como William Ragsdale, mas o tom da continuação era mais leve e a direção não conseguiu reproduzir a mesma mistura de terror e humor. Mesmo assim, a franquia conquistou um lugar de respeito entre os fãs. Além disso, Fright Night foi adaptado em quadrinhos, livro e até inspirou um game, ainda que pouco conhecido, lançado para o Commodore 64. O impacto cultural do filme é sentido até hoje. Ele é frequentemente citado como influência por cineastas modernos que buscam equilibrar horror e diversão, como Edgar Wright e Sam Raimi.
O próprio Guillermo del Toro já declarou que A Hora do Espanto é uma de suas referências favoritas em termos de construção de atmosfera e personagem. Há algo atemporal na história de um garoto enfrentando sozinho o mal com a ajuda improvável de um herói desacreditado. Por fim, A Hora do Espanto permanece vivo porque entende uma coisa fundamental sobre o terror: o medo é mais eficaz quando vem acompanhado de emoção, e esse filme entrega isso com perfeição. Medo, humor, tensão, romance e até redenção. Ele não tenta ser apenas assustador, ele tenta ser inesquecível, e conseguiu. Se você curte filmes que marcaram época, com aquele clima nostálgico, efeitos práticos caprichados e personagens que realmente evoluem, A Hora do Espanto é uma verdadeira joia do cinema dos anos 80, um clássico que continua hipnotizando gerações. Até a próxima sessão.